Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para a nossa meditação de hoje, lermos Romanos capítulo 12, verso 2. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquele que encontrar o texto, por gentileza, coloquem-se em pé, para que nós possamos ler. Eu vou ler, depois nós juntos vamos ler também. Diz assim, Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos ler juntos. Juntos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa nessa noite. Nós cantamos louvores ao Teu nome, nós buscamos a Ti em oração, temos pela Tua palavra a certeza que o Senhor nos ouve. E mais, ó Deus, que essa certeza também temos em nosso coração o agir do Teu Espírito Santo, nos levando à gratidão pelo Deus maravilhoso que Tu és e o que Tens feito por nós, e pelo privilégio de pertencer à Tua igreja. Em oração nós Te agradecemos pelo nosso irmão João Carlos, pela forma que o Senhor tem cuidado dele. Continuamos, ó Deus, a interceder a Ti pela saúde dele, no desejo que brevemente, ó Deus, tenhamos o João Carlos novamente aqui conosco. Oramos por diversos irmãos que estão enfrentando lutas na sua saúde. Tu conheces a cada um. Rogamos também o Teu cuidado e o Teu consolo sobre a alma de cada um deles. E sobre nós, ó Deus, que estamos aqui, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e nós carecemos que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, a fim de que haja proveito espiritual do estudo da Tua palavra, a fim de que o Teu nome seja glorificado. E se porventura alguém aqui em nosso meio que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, que nesta noite seja uma noite de salvação para estes. Na Tua dependência que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, irmãos? Romanos capítulo 12, verso 12, ele fala que nós não devemos ser conformados com esse mundo, não devemos ser conformados com a forma de viver desse mundo. E essa palavra conformados é exatamente não entrar na forma. O mundo tem uma forma, o mundo tem um modo, o mundo tem os seus limites, o seu modo de ação. É como se você entrasse dentro de uma forma e se transformasse em algo semelhante àquela forma. Eu trabalhei muito tempo com calçado, e quando você trabalha com calçado, você tem matrizes, formas da sola do calçado. Você faz uma forma só, mas daquela forma saem milhares e milhares de solas de sapato idênticas umas às outras, porque isso identifica que eles saíram daquela forma. Quando o Senhor diz que nós não devemos ser conformados com este mundo, Ele está dizendo, não entrem na forma deste mundo, não se tornem semelhantes a este mundo, mas Ele diz uma palavra muito importante, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Irmãos, esse é o trabalho de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. Deus, muito graciosamente, Ele não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a crer em Cristo, Deus não nos obriga a servi-lo, Deus não nos obriga a nenhuma atitude de obediência para com Ele. Muito pelo contrário. Deus amorosamente está nos convencendo, levando-nos realmente a julgar aquilo que é melhor, aquilo que é do agrado dEle.
Deus está amorosamente agindo na nossa vida, nos levando a escolhermos aquilo que é para a glória dEle, a vontade dEle, e aquilo que para nós é bom, agradável e perfeito. Mas Ele não nos obriga a isso. Ele nos convence que isto é o melhor. Mas, irmãos, há momentos em que nós não conseguimos atingir esse alvo, porque nós estamos presos a armadilhas que nos impedem de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você saiba o que é uma indisposição estomacal, por exemplo, uma indisposição do corpo, mas a palavra indisposição também pode ser usada para as coisas espirituais. Quando estamos indispostos a renovar a nossa mentalidade, a nossa compreensão para provar aquilo que Deus deseja de nós. Eu quero dizer aos irmãos 4 formas de indisposição espiritual. 4 formas de questões que nos impedem de provar realmente esses benefícios da vontade de Deus na nossa vida, para que nós estejamos atentos às armadilhas que estão diante de nós. Não preciso perguntar se você quer provar a vontade de Deus para a sua vida. Todos levantariam a mão ou todos diriam amém. Eu quero provar a vontade de Deus para a minha vida. Mas a pergunta é, por que talvez você não esteja provando aquilo que é bom, agradável e perfeito para você, a vontade de Deus? Qual a razão que muitas vezes nós estamos fora da vontade de Deus? E qual a razão que muitas vezes por causa disso nós provamos consequências amargas? O crente longe da vontade de Deus, o crente desviado da vontade de Deus, a ovelha do Senhor que não anda dentro do caminho do Senhor, ela prova realmente de frutos amargos na sua vida. E os irmãos sabem bem disso. A amargura de não realmente fazer aquilo que Deus quer de nós, não porque Ele nos obriga, mas porque simplesmente é o melhor para a nossa vida. Primeira forma de indisposição que eu quero dizer é a indisposição para pensar. Você já viu gente com preguiça de pensar? Sabe que a gente está ficando craque nisso, não é? Quem aqui faz conta de cabeça ainda? Pouca gente. E de calculadora, quem faz? Quer ver? E de celular? Um monte, não é? Pergunta quanto é 2 mais 2, tira o celular lá. Peraí, faz rapidinho. A gente está se tornando expert em não pensar. Muitas outras coisas. Nós temos muitas facilidades no nosso tempo que nos simplesmente tiram a possibilidade ou a necessidade de pensar muito sobre algo. Nós temos tantas facilidades na informática, em tudo aquilo que temos na nossa casa, que você não precisa pensar muito. Às vezes você faz por osmose, faz automático, não é? Faz de forma automática sem pensar. Olha, é tão fácil. Mas, irmãos, na vida espiritual não tem calculadora. Na vida espiritual não tem um programa lá no Word ou qualquer questão que nós tenhamos que vai resolver todos os nossos problemas. Vida espiritual é para quem pensa, para quem está constantemente pensando nas coisas de Deus e naquilo que Deus deseja deles. Muitos de nós gostaríamos que Deus revelasse tintim por tintim o que Ele deseja de nós. Olha, hoje você vai sair de casa e você vai fazer isso, e você vai andar desta forma, não vai fazer aquilo nem isso. Gostariam que Deus revelasse ponto por ponto, de dia após dia. Na lei de Moisés, o povo de Israel vivia assim. Eles tinham determinado o ano inteiro, aquilo que eles deviam fazer em cada época do ano, em cada hora do dia, e Deus agia assim com eles. Por preguiça de pensar, muitos crentes usam a Bíblia como um horóscopo. Já fez isso? Vamos ver o que Deus tem para mim hoje, ou vamos ver o que Deus quer de mim hoje. E ficam lá abrindo a Bíblia e colocando o dedo num verso e dizendo, é isso aqui que Deus quer de mim. Até que chega aquele dia, a gente brinca com alguns crentes, dizendo assim que foi lá procurar na Bíblia o que Deus queria dele, fechou os olhos, colocou o dedo num versículo, e o versículo dizia, e Judas foi e enforcou-se. Daí falou assim, não é isso que Deus quer para mim não, vou abrir de novo. Abriu, colocou o dedo e estava escrito, vai tu e faz o mesmo. Não dá, gente. A gente tem que pensar. A Bíblia não é um horóscopo. A Bíblia não é isso que as pessoas buscam que seja. Muitos crentes ainda, eles vivem da forma que a forma de vida deles é sempre aquela, será como Deus quiser. E não pensam em nada. Simplesmente não refletem. Se nós olharmos para o livro de Salmos, por exemplo, o Salmo capítulo 1, verso 2, diz que o crente antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita. Medita de dia e de noite, quer dizer, ele está constantemente pensando, de acordo com a palavra de Deus, o que Deus quer dele. Deus valoriza um povo que pensa. Deus valoriza um povo que está sempre procurando na sua palavra aquilo que o seu Senhor quer dele. Notem bem o que diz o Salmo 27, verso 4. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Essa palavra inquirir é estar constantemente pensando e perguntando o que Deus quer que eu faça. Pensando no desejo de Deus para a minha vida, pensando em como isso se torna realmente algo real na minha vida. Deus ama o crente que está inquirindo, o crente que está meditando, o crente que está pensando, o crente que está disposto a pensar naquilo que Deus deseja dele, e não aquele tipo de crente que diz: olha, seja o que Deus quiser, e vamos lá. Não, as coisas não são assim. Não são uma forma de vida que nós vamos simplesmente vivendo, e seja o que Deus quiser. Quando você não tem um alvo, não importa o caminho que você anda, você não vai chegar em lugar nenhum mesmo, você nem quer chegar. Quando você não tem um propósito, quando você não pensa naquele propósito, você pode tomar qualquer caminho está bom. Mas quando você pensa no que Deus quer de você, você está atento ao caminho que deve andar. Você está atento à vontade de Deus e àquilo que Deus quer de você. Em 1 Coríntios 11, 28, que nós lemos, quando celebramos a ceia do Senhor, está escrito: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós somos constantemente encorajados pela Bíblia ao autoexame, a pensar. É isso que nós fazemos antes da celebração da ceia. Nós pensamos, nós refletimos, nós meditamos, nós vamos inquirir a nós mesmos como está a nossa vida. Mas aquele que jamais leva em inquirição a si próprio, ele não sabe qual a situação da sua vida. Ele não sabe se está provando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou está colhendo os frutos do mal, da mal administração da sua própria vida. Deus sempre valoriza o pensar, o refletir. E nós temos que ser crentes que refletem sobre as coisas da vida, que estão constantemente pensados e preocupados nisso. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, o Senhor diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Notem, examinai-vos e provai-vos. Ele está dizendo: constantemente pensem sobre vocês mesmos, sobre a situação da vida de vocês. Constantemente examinem, constantemente inquiram que forma que vai a vida. Porque, irmão, se nós estamos naquele barco sem preocupação aonde a correnteza vai nos levar, depois nós não podemos reclamar que colhemos aquilo que é ruim na vida, porque simplesmente nunca nos preocupamos com isso. No Salmo de número 32, verso 9, o Senhor diz assim: olhe só, não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. A gente não usa a mula como um exemplo de uma coisa teimosa. Tem vezes até que eu vejo alguém falar para o outro assim: é uma mula mesmo. Não é? Às vezes a gente fala isso. Por quê? E o próprio verso está dizendo: não sejas como o cavalo com a mula. Eles não têm entendimento. Alguém bota um cabresto neles e eles vão indo conforme vai. E aonde ir é onde eles vão. Sabe, vocês já viram nos cavalos, eu não sei como é o nome, naquele tampão que eles colocam aqui do lado, para o cavalo só olhar para frente assim. Já prestou atenção nisso? Tem aquele tampão, ele só enxerga aqui. O ângulo de visão dele é estrito, só aqui, não enxerga nada que está ao redor. Ele tem muita pouca noção de tudo que está acontecendo ao redor dele. O Senhor está dizendo: não seja esse tipo de gente. Obrigado, irmão. Seja realmente aquele tipo de crente que pensa, que está refletindo, pensando constantemente o que Deus quer de mim e como está a minha vida. Se você não pensa nisso, então pouco faz, não tem diferença, pode estar de qualquer jeito, não importa. E assim nós vamos nos tornando infrutíferos, quando temos indisposição para pensar. E indisposição para pensar é um dos inimigos de provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, algo que também nos impede de provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é algo que deve ser constantemente nos lembrado. A gente costuma dizer assim, né? Se conselho fosse bom, o que é?
era pago. Né? Dona Colete, a senhora falou isso para nós essa semana, brincando, né? Na visita na casa dela. Se conselho fosse bom, as pessoas cobravam. Mas graças a Deus que na igreja não é assim, não é? Graças a Deus que Deus sempre tem um conselho para a nossa vida através dos irmãos. A segunda razão que eu quero dizer, para realmente as pessoas não provarem a vontade de Deus, é que elas não estão dispostas a aceitar conselhos. É aquele tipo de gente que diz assim: olha, eu sei muito bem como eu coordeno a minha vida, eu sei muito bem o que eu faço da minha vida, eu sei muito bem como a minha vida anda, e eu não preciso de ninguém para me explicar isso. Será? Será que você já sabe tudo? Será que você conhece tudo? Será que de tudo e de todas as coisas você já tem experiência? Será que você já passou por todas as circunstâncias dessa vida, ao ponto de dizer talvez a um irmão mais idoso que chega ao seu lado, dizer ele: olha, não preciso não do seu conselho, eu já sei o que tenho que fazer? Será? Será que as coisas são tão simples assim? Uma das principais razões que nós não provamos a vontade de Deus na nossa vida é que nós não queremos usar dos meios que Deus quer usar para nos abençoar. E um dos principais meios que Deus usa é o conselho. É realmente estabelecer que sejamos aconselhados. Observe em Deuteronômio capítulo 32, como o Senhor chamou a atenção do seu povo. Ele diz assim: porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Ele olha para o seu povo e diz assim: olha, o meu povo é um povo que não aceita conselhos. O povo de Israel era duro de coração. Quando o povo de Israel estava conquistando a terra prometida, Canaã, vieram uns homens chamados gibeonitas. E Deus tinha mandado que Israel destruísse todos os povos que estavam dentro da terra. E os gibeonitas viram o que aconteceu com Jericó, viram as outras cidades sendo destruídas e fizeram assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar roupas velhas, pão velho embolorado, sapato velho, vamos deixar as pessoas, esses mensageiros, numa circunstância bem feia, e vamos lá enviar para Israel. E esses homens foram lá. Quando chegaram no acampamento de Israel, eles chamaram Josué, os líderes, e disseram assim: olha, nós moramos numa terra muito longe, nós estamos vendo o que está acontecendo, e nós queremos entrar num acordo com vocês. Vocês podem ver que nós moramos longe, olha, nosso sapato está gasto, a nossa roupa está gasta, o nosso pão já embolorou, nós estamos numa situação difícil. E os líderes de Israel, e Josué disse: olha, tudo bem, vamos entrar num acordo. Passou 3 dias. Eles descobriram que aqueles homens moravam dentro da terra deles. Sabe o que aconteceu? Eles não puderam atacar aqueles homens. Eles tinham prometido solenemente diante de Deus que não atacariam os gibeonitas. E observe só o que Josué diz no capítulo 9, verso 14. Então os homens de Israel tomaram provisão deles, ou seja, aceitaram o acordo com eles, e não pediram conselho ao Senhor. O erro deles foi esse. Eles simplesmente não se importaram de saber o que Deus pensava deles. Depois, nos Salmos, capítulo 107, verso 11, o Senhor diz assim do seu povo: porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Deus, naquele Salmo 107, Deus está falando da bondade dele, de tudo que Deus fazia por eles, por Israel, e mesmo assim Israel se desviava. E quando então as coisas estavam ruins, quando as coisas estavam difíceis, Israel novamente vinha ouvir qual o conselho que Deus tinha para eles. Sabe que a gente lembra disso? Exatamente daquele crente que eu falei no começo desse ponto. Eu não preciso de conselho, eu não preciso que alguém me aconselhe, eu não preciso de ideia de ninguém. Daí anda, quebra a cara, está numa situação tão deplorável, difícil, que Deus mesmo permite que o crente entre, e daí ele vem pedir conselho. Ele vem saber o que Deus quer dele. Agora eu pergunto aos irmãos: precisa passar por isso? Precisa passar por dores simplesmente por não querer ouvir o que Deus quer que você faça? Tem necessidade disso? Não tem. Desculpe a palavra, é burrice. Você quebrar a cara simplesmente porque não quer dar ouvidos aos conselhos do Senhor? Irmãos, não há porquê isso. Deus está pronto sempre a nos aconselhar, mas Ele permite que passemos por dificuldades quando desprezamos o conselho dEle. Eu gosto muito de Provérbios, e Provérbios ele é rico em nos dizer que devemos escutar conselhos. Observe só, Provérbios capítulo 12, verso 15 diz assim: o caminho dos insensatos é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é o quê? Sábio. Então não seja como o insensato
ele acha que o seu caminho está perfeito. Ninguém teve uma ideia tão brilhosa como a dele, ninguém tem um plano de vida tão maravilhoso como o dele, ninguém é tão capaz como ele, e vai e quebra a cara. Enquanto o Senhor diz claramente, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Sabedoria não é se achar o bom, sabedoria é reconhecer que nós precisamos de conselho. Provérbios 12:20 diz, ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim seja sábio. A gente tem uma tendência, irmãos, de pensar que a gente sabe tudo, que a gente é bom em tudo, não é? E que ninguém é melhor nas coisas do que nós. E muitas vezes nós vemos um irmão simples, que não procura mostrar que não é maior que ninguém, e a forma de ação dele é demonstrada que é muito superior a qualquer coisa que pensemos. A diferença é que um ouve o conselho, e o outro simplesmente rejeita o conselho e a instrução. Observe a exortação de Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Uma vez fizeram uma competição entre diversos pessoas que andavam em charretes, em carroças, vamos dizer assim. E o dono de um lugar queria saber quão hábil eles eram na condução daquelas charretes. Então ele levou eles num despenhadeiro, numa estradinha bem pequenininha que passava, que havia um despenhadeiro muito grande de um lado e um paredão do outro. E ele queria saber qual deles era mais hábil naquilo que fazia. Um conseguiu colocar a roda da charrete a meio metro do precipício. Todo mundo, O outro conseguiu colocar a 15 centímetros. Todo mundo achou que era impossível melhorar isso. O outro colocou a 5 centímetros. Daí veio o quarto concorrente e colocou a 2 metros, que era o máximo que você conseguiria colocar. Daí o homem contratou aquele que colocou a 2 metros e perguntou para ele, por que você contratou ele? Não era o mais hábil? Mas o mais hábil é aquele que sabe andar com segurança. Você não mostra que é bom a passar perto do perigo. Não. Você não mostra como é forte ao passar raspando o pecado e o perigo. Você mostra que ouve conselhos quando você anda bem longe do perigo. Não tem graça nenhuma andar raspando no perigo e na chance de perder a vida. O conselho faz isso. Na multidão de conselhos há segurança. Quando disserem para você, olha, anda o mais longe possível do precipício, e você vai ter segurança. Em Provérbios capítulo 15, verso 22, o Senhor diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Nós fazemos tantas vezes planos, não é, irmãos? Planos disso, planos daquilo. Mas olha, como é bom fazer um plano quando você ouvir o máximo de conselheiros que você pode ouvir. Quando você ouve pessoas que já passaram por aquela circunstância, pessoas que já passaram, já andaram naquele caminho, e que podem dizer a você, olha, as coisas são assim, assim e assim. E você vê que não era do jeito que você imaginava. Ele diz claramente ali que quando há conselhos, as coisas realmente se firmam. Em terceiro lugar, depois de dizer que então não ouvir conselhos é uma forma também de desperdiçar o conhecer da vontade de Deus. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a indisposição para suspeitar de nós mesmos também muitas vezes nos impede de provar aquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes nós nos perguntamos se sabemos realmente o que estamos fazendo. Agora, nesse ponto, nós pensamos naquela circunstância onde nós nos achamos senhores da situação, onde nós nos achamos os todo-poderosos, vamos dizer assim, aquele que está plenamente capacitado a passar por uma circunstância a mais difícil possível. Irmãos, aquilo que muitas vezes impede que nós provemos a vontade de Deus é que nós nem suspeitamos que nós podemos estar errados. E olha, suspeitar que eu posso estar errado é um grande remédio a não estar errado. Suspeitar de mim mesmo, suspeitar da minha força, suspeitar do meu coração, suspeitar da minha sinceridade, suspeitar realmente se realmente eu estou certo ou não. Suspeitar de si mesmo é um bom caminho para descobrir a verdade. Se você estiver certo, tudo bem, mas se você estiver errado, e daí? É uma forma de evitar muitas e muitas dores. Eu quero usar o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro sempre se achou dono da situação. Se Pedro tem uma característica,
é que era um cidadão que confiava muito em si mesmo, na sua capacidade, na sua força. Em Marcos capítulo 14 diz assim: disse-lhe Pedro, está falando com Jesus, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas então Pedro repete com veemência, ele responde para Jesus, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então o verso 72 diz, e o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes me negarás, e retirando-se dali chorou. Pedro, ele considerava-se tão capaz, ele tinha tanta confiança em si mesmo, ele considerava que jamais falharia naquele plano, que o Senhor dizendo que teria que ir à cruz, e ele dizendo, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Não, Pedro, eu tenho que fazer isso, então eu vou junto. E Jesus dá a realidade para ele, Pedro, você não é quem você está pensando que você é. Você nem suspeita da sua fraqueza e da sua debilidade. E Jesus colocou claramente para que não houvessem dúvidas a forma que se daria a negação dele. Talvez Pedro tenha rido, talvez Pedro tenha achado que aquilo era uma fantasia, mas quando aconteceu, ele saiu chorando. Não aconteceria isso se Pedro suspeitasse de si mesmo, das suas intenções e da sua força. Irmãos, isso acontece conosco, e eu quero dar um exemplo em Tiago capítulo 4, versos 13 e 14. Enxergue-se a si mesmo nesses versos, está escrito assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Por vezes nós fazemos tantos planos confiados em nós mesmos. Fazemos planos dos mais incríveis, tendo a certeza que nós vamos subsistir, que nós vamos viver amanhã, que nós vamos ter capacidade de fazer isso ou aquilo, e nem desconfiamos da nossa real situação. O Senhor claramente diz, olha, vocês são tolos quando programam aquilo que vocês nem sabem se vão viver. E o verso claramente diz que nós somos como um vapor que aparece como uma nuvem. Você olha, ela está lá, você olha de novo, sumiu. Como é que você vai confiar numa pessoa assim? Como é que você pode confiar em si mesmo dessa forma? Em Lucas capítulo 12, verso 19, usando o mesmo exemplo, um homem disse a si mesmo, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será? Nossa, esse homem era tão confiante em si próprio, que ele disse à própria alma, alma, olha, você tem muito, você tem realmente muito mais do que o necessário, aproveita isso. O problema era que a alma não é dele. O Senhor o chamou naquele dia, e tudo que ele teve preparado, ele nem soube quem usou. Ele devia ter desconfiado de si mesmo. Eu gosto muito de Jeremias 17,5, quando diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar sobre quem se refere, a maioria das pessoas diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que o verso está dizendo. O verso está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Maldito sou eu quando confio em mim mesmo. E maldito sou eu quando confio nos outros também. Mas principalmente maldito sou eu quando confio na força do meu braço e não levo em conta que eu posso estar errado. Em Romanos 12, 3, nós temos a solução para isso. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Se nós queremos provar realmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que pensar exatamente no tamanho que nós somos. Pensar exatamente naquilo que somos e naquilo que somos diante de Deus. Provérbios 3,5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele diz claramente, olha, confie em Deus, suspeite de si mesmo. Confie no Senhor, mas suspeite do seu próprio coração. Esse é o caminho de provarmos o que Deus quer de nós. Em quarto e último lugar, a quarta forma de indisposição espiritual que eu quero citar, é uma indisposição que pode atingir a todos nós.
É a indisposição para esperar. E nós vivemos num mundo onde nós estamos nos tornando experts também em impaciência. Você já foi no banco? O banco é 20 minutos, não é? O dia normal lá e não sei quanto outros dias que tem feriados, alguma coisa assim. É difícil você ir no banco que não tem alguém reclamando porque tem que esperar. Pode ter 5, 6 pessoas na fila, mas alguém reclama porque está ali esperando. Nós temos que esperar no semáforo, nós temos que esperar quando vamos ao médico, nós temos que esperar em filas de todas as formas. Vamos ao supermercado, espera na fila do açougue, espera na fila do caixa e demora para chegar em casa. Esperamos em todos os lugares que você possa imaginar. Isso nos torna cada vez mais impacientes. Mas, irmãos, incapacidade, indisposição para esperar em relação às coisas de Deus é um inimigo feroz de provarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não ter paciência para esperar na fila do banco, tudo bem, até é com você. Mas quando você não tem paciência para esperar a vontade de Deus se cumprir, irmãos, é tragédia na certa. Não precisa nem pensar em outra consequência. Olhe bem o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Salmo 25:3 diz: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Os salmos, eles estão constantemente nos encorajando a esperar no Senhor. Ele diz que quando esperamos no Senhor, nós não somos confundidos, ou seja, nós não ficamos naquele estado de confusão, sem saber realmente o que Deus deseja de nós. Não, estamos esperando nele e sabendo o que ele deseja de nós. Capítulo 27, verso 14, ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Porque muitas vezes encontramos crentes fracos espiritualmente. Você pode cuidar, pode provar. São crentes que não esperam no Senhor. Estão em fraqueza espiritual, estão desanimados, por quê? Porque não se fortalecem na esperança do Senhor, não se animam enquanto estão esperando que Deus cumpra a sua promessa. O Salmo 38, verso 15 diz: porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Você já ficou naquela circunstância que você está pensando assim, que Deus não ouve a sua oração? Quantas vezes a gente fala assim, não é? Que Deus tem 3 formas de responder a oração, Lembra quais são as 3? Deus, você está pedindo alguma coisa, Deus pode dizer assim, não, é definitivo. Deus pode dizer automaticamente, sim, ok, sinal verde. Mas nós não gostamos quando Deus não responde, e na realidade Ele está respondendo o quê? Espere. Nós não somos pessoas que gostamos quando Deus faz isso. Sejamos sinceros. Pela falta de paciência, pela indisposição de esperar que Deus faça o melhor. Em Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes a gente pensa que Deus tem que ser como aquele atendimento, não é rápido, que você nem desce do carro, você entra lá na lanchonete, já paga de um lado, pega do outro e vai embora. Quem diz que Deus é assim? Um atendimento vapt-vupt, não é? Rapidinho. Deus não tem paciência para nos ouvir, Deus é muito paciente para nos falar, e Deus é muito paciente para esperar a hora certa. Ele sempre agiu assim. Existem promessas àqueles que esperam no Senhor. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu disse que muitas vezes nós estamos desanimados na vida cristã, nós estamos cansados, estamos prestes a desistir, mas quando você observa a razão, é porque simplesmente estamos indispostos a esperar a resposta de Deus. Simplesmente estamos indispostos a esperar que Deus demonstre o seu poder e a sua vontade na nossa vida. Eu gosto muito de Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O final desse versículo é fantástico. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um dos livros que mais abençoou a minha vida que eu li, ele tinha o título que dizia: Deus trabalha no turno da noite.
Eu li o livro, não sei se alguém aqui também já leu, que mostrava como era a providência, como mostra biblicamente como é a providência de Deus enquanto os nossos olhos estão fechados. Sabe aquele tempo de dificuldade, aquele tempo de luta, que você parece que não enxerga mais 1 metro na sua frente, está tudo nublado, está tudo como se fosse uma neblina espessa. Você continua caminhando, mas você não sabe onde aquele caminho vai dar. Passa um certo tempo e você já começa a se desesperar, a se angustiar, ficar ansioso. Afinal, onde Deus está me levando? Mas Deus é um Deus que trabalha enquanto nós estamos esperando nele. Parece que não está acontecendo nada, parece que está tudo parado, mas Deus está trabalhando. E olha que privilégio é esperar nele enquanto ele trabalha. Quem será que faz melhor o trabalho, ele ou nós? Você tem alguma dúvida? Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Em Romanos 12:2, para concluirmos, Paulo nos chama à renovação do nosso entendimento. Talvez uma dessas 4 razões que eu citei hoje sejam as razões pelas quais você não está provando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Talvez você está indisposto para pensar nas coisas de Deus. Talvez indisposto a aceitar conselhos em relação ao que Deus quer de você. Talvez indisposto a suspeitar de si mesmo, ou principalmente indisposto a esperar que Deus haja. Irmãos, Deus está nos chamando a mudar o nosso modo de pensar, para que sejamos pessoas que esperam nele, pessoas que estão dispostas a esperar a ação dele na nossa vida. Eu não preciso perguntar se você quer provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Claro que você quer. Mas se você deseja assim, alguma coisa precisa mudar. E precisa mudar hoje. Se você tem sido impaciente, é preciso que a paciência seja colocada no lugar. Se você não está ouvindo conselhos, é preciso quebrantar o coração e permitir que Deus use da igreja, dos irmãos, para aconselhar você. Você não é tão sábio quanto pensa. Se você é tão autoconfiante, é preciso começar a suspeitar de si mesmo e confiar mais em Deus. Confiar realmente esperando na ação de Deus. E se você é daqueles que não importa onde dá o caminho, é melhor começar a pensar melhor. Mas, acima de tudo, alguma coisa precisa ser feita. Ou seja, nós só provaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se fizermos aquilo que Ele nos manda. E aquilo que Ele nos manda é a renovação do nosso entendimento. É passarmos a pensar como Ele pensa. Se em alguma coisa da nossa vida, se em algum momento da nossa vida, nós não estamos pensando de acordo com os conselhos do Senhor, é preciso então confessar, pedir que Ele nos perdoe e começar a andar como Ele quer. É a única maneira. Com certeza, irmãos, nós seremos imensamente abençoados. Não existe nada melhor neste mundo do que provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não que eu tenha descoberto. E não que algum homem tenha descoberto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.